Boa noite, pessoal. Vamos começar mais uma live maravilhosa. Hoje nós temos dois convidados fantásticos. Vou chamá-los aqui. Vou chamando a Clarice e o Cleiton. São pessoas fantásticas que vão participar da live com a gente hoje. Espero que vocês gostem. Só estou aguardando eles entrarem, né? Aí a Clarice está entrando. Agora só falta Cleiton. Ei, boa noite, Clarice. Tá boa? Boa noite, gente. Você tá Tudo bem, parecendo Patrícia? de cabeça para baixo. Ai, Glória. Peraí. Não, agora deu certo. Vamos ver Cleiton agora. Tô esperando ele entrar Peraí. pra gente começar. Agora deu certo, Clarice. Tá normal. Tudo normal? Tá. Agora falta só o Cleiton entrar. Deixa eu ver aqui o convite dele. Já mandei. Bom, hoje a gente vai bater um papo aqui enquanto o Cleiton não entra, né? Hoje a gente vai falar sobre saúde e cuidados para os homens, né? É isso, Clarice? Você está me ouvindo? Exata. Tá tudo bem? Te ouvindo. Só tô tentando arrumar minha câmera, gente. Enfim, exatamente. A gente vai falar sobre saúde e cuidados para o homem, né? Que a gente tem uma atenção muito grande para as mulheres, mas a gente não pode esquecer dos homens, que hoje ocupam um espaço, né, e uma importância muito grande aí. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho dos nossos ativos, né, o que a gente pode fazer para contribuir ainda mais para a saúde masculina, né, bater um papo mesmo, falando, né, das tendências, do que aconteceu, né, e deixar a parte direcionar aí essa conversa. Nós estamos só esperando um tiquinho o Cleiton entrar. Parece que ele vai entrar agora. Oiê, Oi. na verdade eu estava tentando entrar aqui pelo Vai tentar, computador e não estava conseguindo. Não estou conseguindo entrar pelo computador. Agora entrou. Só que Agora entrei. Só que sua imagem tá Tá ao ao contrário, contrário. né? Vamos Vamos tentar lá. ajustar aqui. Porque Vamos lá. será que Agora eu você não põe a consegui cabeça para baixo. É o contrário. Agora assim? sim. Agora eu preciso Isso. arrumar um lugar para pôr aqui o celular. Porque geralmente eu sempre entro pelo computador e eu não sei o porquê que eu não consegui entrar. Entendi. Pronto. Deu certo? Acho que deu. Hoje a gente tem um tema maravilhoso para a gente falar e com dois convidados super especiais. A Clarice, que é nutricionista e faz a representação aqui em Belo Horizonte pela Subitar. Quem quiser agendar visita com ela, ela faz presencialmente. A visita dela é fantástica. E o Cleiton, que ele é o representante farmacêutico da Subitar e que ele dá todo o suporte lá de São Paulo para a gente aqui em Belo Horizonte, né, Cleiton? É isso aí. Parece que a Clarice travou o computador dela. Não, travou não. Tô só Travou, não? paradinha. Ah, tá. Não. Antes de entrar no tema, eu queria compartilhar, assim, algumas coisas que eu cheguei a olhar, né? Por mais que a saúde do homem esteja mais em foco hoje em dia, ainda assim, o número de óbitos em homens é muito maior do que a mulher, porque a mulher, ela já tem uma cultura de prevenção, né? Ela é mais cuidadosa com a saúde, então ela vai regularmente ao médico uma vez ao ano, faz todos os preventivos, né? E o homem, ele tem essa dificuldade para colocar na rotina dele. Então, por mais que a sociedade tenha evoluído, né, com o tempo, ainda a gente vê que tem um comportamento que é um pouco antigo, né? Pesquisas realizadas pela Sociedade Brasileira de Urologia mostram que, embora tenha aumentado 49,9%
a procura do público masculino entre 2016 e 2020, a urologista, ainda assim tem um percentual muito alto de morte por câncer de próstata, né? E aí eu Exatamente. queria saber a opinião de vocês. É isso mesmo, Paty. Eu também pesquisei, né, conversei com alguns amigos urologistas e realmente existe esse preconceito masculino ainda em ir procurar um médico, muitas vezes é um momento tardio, mas realmente as mulheres logo na adolescência, né, já têm esse cuidado, vão ao médico, já, né? Então, realmente, os óbitos masculinos são maiores, né? Infelizmente. Mas a gente está aí para tentar mudar um pouco a mentalidade masculina, né, e mostrar cada vez mais como é importante a prevenção e como que a gente pode ajudar na parte da fisioterapia também. Sem dúvida. Mas eu acho que isso também é muito cultural, né? Sim. Por exemplo, eu lembro dos meus avós, até meu pai mesmo, né? Ele foi, assim, realmente a começar a se preocupar mais com saúde depois que já estava com um monte de comorbidades, né? Ainda mais que é um diabético, tudo, né? Então, mesmo assim, ele já tendo diabetes, ele já tendo que ter toda uma prevenção, uma preocupação, a gente via que não se preocupava com esse cuidado, né? É verdade. Então, hoje, muita coisa vem mudando, né? Na verdade, eu vejo que os homens passaram, né, a se cuidar mais, né? Até esteticamente também, né? Não só assim da parte de patologias, mas até estética. Antigamente, muito difícil você ver um homem que ia, por exemplo, fazer uma massagem, que ia fazer uma limpeza de pele. Então, os cuidados estão mudando, né? E isso é muito bom. Isso é muito bom. O que a gente observa é que a sociedade, em relação ao público masculino, ela se divide muito. Ou o homem, ele vai para essa parte esportiva, se cuida, né, malha, ou ele fica 100% sedentário. Exato. Você observa isso? Sim, sem Né? dúvida, sem dúvida. Tem, assim, essa mudança comportamental, mas ainda tem muitas pessoas, né, muitos homens que ficam, assim, com o pé atrás, né? Por exemplo, mês passado mesmo, eu fiz uma consulta, né, no urologista por conta de idade, para fazer uns exames, nunca tinha feito. E a gente vê que o próprio médico fala, né? Fala assim, você já fez, igual, estou com 45 anos, você já fez algum exame alguma vez? Não, nunca fiz. Então, você já está atrasado. Você tem histórico familiar? Tenho histórico familiar. Você já deveria ter começado a fazer desde os 40 anos, sabe? Então, só que assim, nosso dia a dia, nossa correria, então a gente, vai deixando para depois, não estou sentindo nada, tá tudo bem, né? Então, a gente acaba deixando passar coisa que não poderia, né? É importante isso, porque a maioria, uma parte das doenças são silenciosas, né? Exato. Muito, Elas demais. elas não avisam que estão chegando. Quando chega, já vem com tudo, né? É bem isso. É bem isso. E o número vem aumentando cada vez mais, né? Principalmente de câncer, né? Eu acredito que seja até por conta da nossa vida, né? Da agitação, da alimentação, sono que não é adequado. Então tem muitas coisas aí que acabam incidindo para que aumente, né? Essa incidência de doenças, principalmente no homem. Acredito que um dos cânceres que mais acaba tendo é o câncer de próstata mesmo, né? Assim, e acredito que nosso estilo de vida está muito ligado a isso também. Isso é verdade, né? Porque, assim, a regra básica tá ali, né? Que a gente vê, assim, é cuidar da alimentação, depois atividade física e auxiliar a isso tudo, uma boa suplementação faz toda a diferença, né? Sem dúvida, sem dúvida. Exatamente. Com certeza. Clarice, você, com a sua experiência no CrossFit, tem mais mulher, mais homem? O que você sente lá? Que eles se cuidam? Bom, hoje no CrossFit, né, que é a modalidade que eu pratico, eu vejo que é bem 50%, né? Tem
na turma mesmo é bem mesclada, então a gente vê as pessoas que se preocupam. Muitos começam mediante a direcionamento médico mesmo, então assim, não é, hoje eu quero fazer um CrossFit, não, né? Tô com colesterol alto, tô com sobrepeso, então vou iniciar uma atividade física que procura o CrossFit, mas depois, né, deslancha e o pessoal gosta bastante, vê a mudança, né? Realmente uma qualidade de vida melhor, aparência do corpo e melhora da qualidade de vida, falando de saúde mesmo. Então, realmente, a gente vê uma mudança de tanto psicológica, né, mental, essa saúde mental que a gente tanto busca, né, melhorar e qualidade de vida mesmo. E para começar com esse assunto, né, hoje a gente vai falar sobre saúde e cuidados para os homens, que é um tema que aborda o Novembro Azul, né? O homem contemporâneo, né, está passando por essa autossuperação, se adaptar no mundo moderno, né, porque hoje ele divide mercado de trabalho com mulher, o estilo de vida dele mudou. Pense bem, em 5 décadas atrás, ele era o único provedor da família, né? Hoje ele divide espaço com a mulher, então ele divide também tarefas dentro da casa, né? Que ele, antigamente, ele ficava só para prover financeiramente, e hoje ele participa também das atividades dentro da casa e da família. E essa mudança, né, de estrutura familiar, essa mudança de estrutura econômica afetou a saúde masculina. Aí eu queria saber de vocês, o que vocês acham dessa mudança, se isso foi benéfico ou maléfico, porque hoje a gente vive mais, mas com qualidade ou sem qualidade, né? Sim. Paty, assim, muita coisa tem mudado, né? Muita coisa mudou, na verdade. E como você mesmo diz, né? Hoje a gente vem enfrentando grandes desafios, né? Relacionados a essas mudanças de papel social mesmo, da demanda dessa vida moderna, né? E a incorporação de múltiplas funções, eu acredito que realmente, assim, seja algo que tem muito a ver com tudo isso que vem acontecendo, né? Como você falou que antigamente os homens realmente eles estavam ali para prover financeiramente a saúde, né? Então, por exemplo, o homem ele saía cedo para trabalhar, a obrigação dele era trazer o dinheiro para casa, os papéis eram muito bem definidos, né? As mulheres ficavam em casa para cuidar do lar, para cuidar da educação da saúde, da saúde e educação das crianças, né? E hoje não, hoje essa multiplicidade de papéis acabam sendo muito bem, assim, divididos, né? Então, hoje dentro de casa, por exemplo, a gente divide diversas funções, né? Eu mesmo levo os meninos para a escola, eu levo os meninos no médico, essa semana mesmo tive que buscar insulina no posto, no posto de saúde, que o Henrique é diabético, tive que buscar insulina, então a gente acaba dividindo muito as tarefas, né? E não só a questão com os filhos, né? Mas a administração do lar, a organização, a limpeza, né? Então, tudo isso a gente vem compartilhando demais, né? Eu acredito que é benéfico, porque são obrigações realmente que é para todos, né? Não tem mais esse, né? O mundo mudou completamente para homem e para mulher, né? Hoje a mulher também não fica mais só em casa, não cuida só dos filhos, a mulher trabalha fora, né? Então, assim, eu vejo que essas mudanças têm sido muito positivas para todos os sentidos, né? E falando também, assim, da mudança que tem, até mesmo das corporações profissionais, né? Das empresas, também tem grandes mudanças. Hoje as empresas estão cada vez mais com um quadro de colaboradores enxutos, então com isso a gente acaba, às vezes, trabalhando jornadas de trabalho mais longas, acabam também, assim, adquirindo, né, tendo mais obrigações para fazer, né, acaba pegando mais tarefas. E tudo isso vem contribuindo para que a gente acabe não tendo, assim, uma saúde tão legal,
né? A gente acaba aí entrando muito aí na parte de sobrecarga de tarefas, onde isso acaba gerando um estresse, acaba levando uma ansiedade, e isso acaba puxando outras doenças também, né? Tipo burnout, né? Burnout, né? E isso realmente tem a ver assim com a multiplicidade de tarefas, de papéis e em tudo, né? No trabalho, em casa, até no convívio social, né? Hoje a nossa vida social também é muito mais ativa do que antigamente, porque antigamente não tinha o que fazer tanto, né? Por exemplo, o homem ia trabalhar, saía do trabalho, passava no máximo no bar tomar uma cerveja. Hoje não, hoje a gente tem shopping, hoje a gente tem cinemas, hoje a gente tem muitas coisas. Fora, assim, a rede social também traz muitas conexões, então a gente às vezes não consegue se desconectar, né? Por mais que você queira ali descansar, desligar um pouco ali, mas você está conectado na rede social, você não está ali no tete a tete, mas a rede social não te deixa desligar. Então, muita coisa mudou, muita coisa mudou. E aí a gente vem com essa empresa maravilhosa que é a Sovitar, cheio de produtos, né? De ativos que vai fazer a diferença total aí na saúde, no cuidado, né? Desse Sem dia a dúvida. dia. Um tema que eu acho que é delicado, que a gente fala, que é, por exemplo, o homem, a gente melhorou em alguns aspectos, mas em outros aspectos a gente deu uma piorada. Por quê? Com esse excesso, ele fica mais estressado, fica mais cansado, e isso impacta na vida sexual dele. E aí acaba que ele fica os dependentes de alguns remédios, né? Eu, por exemplo, a tadalafila. E a Sovitar tem um produto que é maravilhoso e que não seria necessário um homem utilizar a tadalafila. É um plant-based, né? Que chama S7. Eu queria que vocês dois falassem um pouquinho sobre o S7, que ele dá um resultado fantástico, gente. E pode ajudar e apoiar nesse quesito, né? Sim. Vasodilatação. Ô, Paty, antes de entrar falando assim também diretamente do produto, eu acho que assim, né, hoje a gente tem grandes preocupações, né, com o impacto que toda essa mudança vem causando na nossa saúde, né? Saúde física, saúde mental, saúde emocional, né? Então, o que que acontece? Esse estilo de vida hoje que a gente leva muito agitado, muito corrido, muitas vezes acaba fazendo com que a gente acabe cedendo a uma vida mais sedentária, né? E esse sedentarismo, ele vem atrelado aí a uma má alimentação, né? Uma má qualidade do sono, deixa de práticas esportivas. Eu sou exemplo disso. Eu sempre fiz muito esporte, né? Depois de alguns anos para cá, a dificuldade que eu tenho de colocar uma rotina esportiva é muito grande, sabe? Eu vou uma semana, falta um mês, aí eu vou um mês, falta dois. Eu tô já há uns 3 meses sem nem pisar na academia, só pagando, né? Então, assim, esse sedentarismo, né, atrelado a tudo isso, acaba trazendo diversas patologias, né? Estresse, doenças cardiovasculares, obesidade, baixa libido, como você mesmo falou do S7, perca de massa muscular, diabetes, né? E assim, com tudo isso, nós acabamos tendo uma baixa da expectativa de vida. E isso não é o que a gente busca hoje, né? Na verdade, hoje a gente busca viver mais, viver bem, né? Eu tô até com a camiseta, ó, Niagen, ó, viver mais, viver bem, né? É o que a gente busca hoje, é a saúde, é a longevidade, mas é a longevidade que a gente realmente tenha, você com 70, 80 anos, levantando da cama, tendo uma boa memória, né, tendo autonomia para viver bem, né? Então, acredito que tudo isso esteja atrelado a toda essa questão, né? E como você falou, né, o S7, assim, é sensacional. Eu vou deixar a Clary falar um pouquinho, porque senão eu falo demais e eu não vou deixar nem ela falar. Então, vou deixar ela falar um pouquinho do S7 também, e aí a gente vai conversando junto aqui. Isso. O que acontece? O Cleiton fica sem vir em BH, ele fica com muita saudade, então ele tem muito assunto. Então a Sim, gente tem que deixar exato. ele falar, a gente respeita. Mas falando
um pouquinho desse set, ele é um ativo sensacional, como a Patrícia falou, e é um ativo que a gente tem uma ampla aplicabilidade para ele, né? A gente está falando de saúde Deixa eu só masculina. interromper um pouquinho, claro. Depois, amanhã, a gente vai fazer o sorteio de 30 cápsulas de S7. Legal, E a gente vai postar no Stories. Então, muito bom. eu tô torcendo por vocês, para quem fez a inscrição, né, no link da Bio, corre lá no link da Bio, faz a inscrição, se vocês vão estar concorrendo a esse ativo maravilhoso. Ele substitui o tadalafila, é um vasodilatador, mas mulher também pode utilizar. Isso. Então, como eu falei, ele tem uma ampla aplicabilidade. Então, não só para a saúde masculina, que ele melhora nesse quesito de disfunção erétil leve, né? Então, a gente tem uma melhora muito grande na performance masculina. Então, os homens podem ficar felizes e as mulheres também, obviamente. Com certeza. Mas o S7, ele é um ativo cheio de antioxidantes. Ele é um composto de 7 ativos naturais e juntos eles, né, têm esse poder antioxidante muito grande. Então, ele também é um ativo voltado para longevidade e vitalidade. Hoje, a gente também indica o S7 como um pré-treino, né, porque ele aumenta o nível de óxido nítrico no nosso corpo. Então, ele é um excelente ativo voltado aí para performance física também, né? Então, você pode fazer indicação tanto para melhora da disfunção erétil, quanto melhora de performance, quanto melhora de longevidade e vitalidade. Tá? Então, realmente, ele é um ativo muito completo e pode ser indicado para qualquer pessoa, homem, mulher, adultos, né, até idosos. Então, não tem nenhuma contraindicação para o uso do S7, além de gestantes e lactantes. Tá? Hipertensos podem usar, inclusive melhora a questão de hipertensos também, diabéticos, então é um ativo muito completo, tá? Cleita podia falar um pouquinho do Niagen, já que ele está vestindo a camisa, e eu falo do Pepto Strong depois. Só para complementar, o grande diferencial do S7, na verdade, por ele ser um ativo que eleva níveis de óxido nítrico, está no mecanismo de ação dele, né? Porque quando a gente fala em aumento de óxido nítrico, hoje todo mundo já pensa num precursor direto, né? E essa é a grande diferença dele. Por ele ter essas 7 plantas e ter esse poder antioxidante muito grande, ele vai trabalhar em cima da sinalização redox desequilibrada. Tá? Então, com isso, o que a gente ganha? A gente ganha, além do aumento desse óxido nítrico, uma permanência desse óxido nítrico biodisponível mais elevado por um maior tempo no nosso organismo. Então, isso é muito benéfico, porque o óxido nítrico, ele é uma molécula, né, que ele acaba tendo assim um tempo de meia-vida muito curto, né? Estima-se aí que é em torno de 7, 8 segundos. Então, assim, o aumento dessa janela, desse tempo de biodisponibilidade, favorece muito a ação do óxido nítrico no nosso organismo. Isso. E o S7 ele consegue ficar por até 3 horas no nosso corpo. Então, isso aí. Isso é sensacional. Nossa, sensacional. A Nutria na pauta falando que ama receber a Clarice, ela é maravilhosa. E aí, muito claro. Com ela, tá vendo? E a Lidiane tá falando aqui para você aparecer para comer o pão de queijo dela. Pois é, tô devendo. É uma visita, né? Chegando. Eu também quero, hein? Eu vou ficar com ciúmes. Eu vou. E ela também fala que usa como pré-treino e ela sente que não tem cansaço físico. É isso mesmo. Acredito que ela esteja falando do S7. Provavelmente. É algo que é muito notório, e isso eu senti na prática quando eu utilizei ele, a resistência, principalmente assim, em atividades de endurance. Então, por exemplo, eu pratico musculação quando eu vou para academia, tá? Eu pratico musculação e quando eu tenho um tempinho ali, uns 20 minutinhos, no máximo de esteira. Não gosto muito dessa parte de cardio. E eu sentia muita diferença no meu cardio quando eu tomava S7 como um pré-treino. E outra coisa que é legal, né, ele tem uma ação já imediata. Então, assim, a gente não precisa tomar ele por vários dias. Nas primeiras doses, nos primeiros dias, a gente já sente a ação dele. Isso também é muito interessante.
Aí, Reforçando, última coisa, para Kátia, o ajudar. S7 ele pode ser um ativo associado também, tá? Ele não precisa ser isolado, Isso ele aí. pode ser associado, e a indicação dele para quem treina é 1 hora antes do treino, e demais pode tomar em qualquer hora do dia. Associado a essa vasodilatação, a gente pode falar da saúde neurocognitiva, que é um problema hoje em dia, né? Sem Porque dúvida. nós estamos com muita informação, né? Porque a gente tem acesso à tecnologia. E essa informação é muito boa, mas também traz muito cansaço psicológico, né? E aí, você falou sobre a Niagen, sou apaixonada com Niagen. A gente podia falar do Niagen, do Curate, do Extra. Vou falar um pouquinho do Niagen, então. O Niagen, o grande diferencial dele é ele trabalhar a saúde mitocondrial, tá? Então, ele vem realmente para trabalhar essa parte, elevar níveis de NAD+ no nosso organismo, ativar vias de sirtuínas. Então, assim, tudo isso está ligado com a longevidade, né? A gente comentou no início lá sobre viver mais, viver bem, ter mais longevidade. E o Niagen, Mais ele é autonomia também, ter né? mais autonomia. Não adianta você Então, viver muito exatamente. se você não tem autonomia, não ter saúde, né? Exatamente. Então, assim, o Niagen ele acaba vindo, né, com esse propósito de aumentar a nossa longevidade. Outra coisa muito interessante, ele acaba aumentando os níveis de ATP, então a gente acaba tendo mais energia, acaba tendo mais disposição, né? E o grande diferencial dele, ele faz parte aí, ele é um membro da família das vitaminas B3. Só que qual que é o grande diferencial dele? Ele não traz efeito colateral. Então, ele não traz flushing, não traz rubor, né? Então, hoje a gente vê aí uma nicotinamida, uma niacinamida trazendo alguns efeitos colaterais que o Niagen não vai ter, tá? Então, assim, a efetividade e a segurança que ele tem acaba sendo muito mais efetivo do que os outros tipos de vitamina B3, tá? Esse é o grande diferencial dele. E qual Exato. que é a dose do Niagen? A dose dele, a dose mais usual, né, a dose mais utilizada é 100 miligramas por dia, tá? Mas ele pode ser prescrito aí até 300. O S7, quando está isolado, pode ter 50 miligramas 50 e associado. miligramas. Pode ser 25 associado, pode ser 25, não tem problema. De 25 a 50 miligramas ele já tem uma boa atuação. O Niagen e o S7 tem alguma contraindicação? Não, não tem. Não tem contraindicação. Contraindicação é aquela contraindicação padrão, né? Por não ter estudos, pelo público não participar de estudos. Então, crianças, gestantes, lactantes, mais essa contraindicação padrão. São produtos bem seguros para utilização. Isso mesmo. E, como o Cleiton falou, assim como o S7, é um ativo que tomou, sentiu ação, né? Eu sou apaixonada e sempre falo com as meninas, gente, S7 Niagen é vida, tá cansado, toma Niagen. Minha mãe fala que só consegue trabalhar porque ela toma Niagen, tá? Então, realmente ele é um ativo sensacional, também pode ser associado, né? Não tem problema nenhum, mas ele isoladamente já faz uma ação muito boa. Junto com o Niagen, a gente pode associar o Extra, pode associar o Curate? Pode. Me fala um pouquinho do Extra para a saúde masculina. Extra é muito bom também. Quer falar, Cleiton? Clary? Vou falar, Pode ir. tá. Então, o Extra, a gente também utiliza ele bastante para melhora de foco, disposição. Eu falo que Extra com Niagen é um combo perfeito para a saúde cognitiva, tá? O Extra, ele é um ativo 100% natural, derivado da alpina galanga. Tem um gosto bom, então se as meninas quiserem fazer em outras formulações, ele é super aceitável, tá? E o Extra, ele trabalha a modulação dos níveis de dopamina na fenda sináptica, tá? Então, a gente tem essa modulação muito bem estabelecida e que melhora o nosso foco por até 5 horas. E o Extra, assim como o Niagen e o S7, tem uma ação imediata. Tá? Não precisa esperar 7, 14, 30 dias para ele começar a fazer a ação. Então, tomou, já sente a ação.
Então, o pessoal que está estudando, né, prova, final de ano aí chegando, concursos, extra, pode tomar. Ele tem E uma ação aquele sensacional. homem também que não está rendendo no trabalho, na família, chega em casa e não tem paciência com os filhos, essa aí é uma ótima opção também, né? Sim. Exatamente. E outra coisa que é legal, igual a Clary estava falando da maneira que ele age, né? Na verdade, o Ensa ele acaba tendo o mesmo mecanismo de ação da cafeína, com uma pequena diferença. Ele, a nível cerebral, ele é um vasodilatador. E a cafeína ela é uma vasoconstritora. Então, com isso, a gente também acaba minimizando os colaterais que a cafeína acaba tendo. Então, aquele down, né, aquele efeito rebote que a cafeína traz, com o extra a gente não tem. E outra coisa muito interessante, trabalhar o extra associado à cafeína também é algo muito positivo, tá? O porquê disso? O extra ele acaba tendo uma ação amplificadora dos efeitos da cafeína. Porém, assim, a gente vai melhorar os efeitos dela e vai reduzir os colaterais. Então, isso que é bastante legal do extra também, A doutora associado à cafeína. Noemi fez uma pergunta super legal aqui. Se o extra vai alterar o sono, Não. porque ele tem cafeína. Não tem Não, cafeína? ele é Não. livre de cafeína, tá? O extra não tem cafeína na composição dele. O mecanismo de ação é o mesmo da cafeína, com o fato dele ser vasodilatador, tá? Mas ele não tem cafeína, ele é um produto livre de cafeína. Então, assim, um pré-treino para quem pratica atividade física à noite é sensacional, tá? Ele não vai ter interferência nenhuma no sono. Ele não é estimulante como a cafeína, né? Aquela agitação que a cafeína traz, aquela palpitação. Com o extra a gente não vai sentir isso, tá? É Então a bem pessoa diferente. pode tomar pré-treino à noite também. Pode tomar pré-treino à noite, sem Não vai dúvida. alterar. Inclusive, eu faço uso do extra como um pré-treino, mas eu treino pela manhã e é sensacional, tá? O Ele rendimento dá no a treino é isso, ele melhor, também né? dá disposição, Obrigada exatamente. Então, pela pergunta, doutora Noemi. Foi ótimo. isso. Então, ele é um excelente ativo. E ele pode ser tomado até 2 vezes por dia, né? Totalizando a dose de 600 miligramas. A dose que a gente indica é 300 miligramas, né? Uma tomada. E a pessoa pode tomar até 2 vezes. Então, se a pessoa quiser tomar pela manhã para treinar, ok. E durante o dia, né? Na tarde, viu que está cansado, como a Patrícia falou. Final do dia, precisa entregar relatório, trabalhar muito, entregar prescrição, toma um extra, Fazer o e dia render. faz o dia É, render. algumas aplicações, né? Algumas indicações para o extra. Estudo, trabalho, energia mesmo para o dia a dia, pré-treino, cyberatletas, né? Hoje em dia, cada vez mais está crescendo o número Mercado de jogos, de né? esportes, né? Esse mercado de jogos. Então, assim, é muito importante. Por quê? Porque o extra ele consegue reduzir taxa de erro, né? Consegue aumentar o seu foco. Então, isso é muito interessante, porque ele é um jogo que a pessoa tem que estar 100% concentrada no jogo. Né? Então, o extra é muito legal também para essa prática de esportes também. E completando o que o Cleiton falou, o Ensa ele dá um foco produtivo. Ele não te dá um foco que você fica fixado. Então, você consegue focar e desenvolver bem. Então, ele realmente é um ativo muito bom. Se a gente for falar de todos os ativos que são bons, nós vamos falar de todos os É, ativos, né? Nós verdade. somos Inclusive, suspeitos quando a gente fala de produtos da Sovitar, né, Clary? Mas são bons um dos mesmo. ativos muito bom, assim, que eu tô apaixonada, que acho que, assim, tá todo mundo apaixonado, é o Peptide Strong, que foi desenvolvido por inteligência artificial e que apoia muito também os cuidados com a saúde masculina, principalmente dos homens que malham e principalmente daqueles que são sedentários, porque mesmo sendo sedentário, você consegue fazer um aumento de massa magra, né? E esse ativo não pode passar em branco, que ele é muito bom mesmo. A Clary Jamais. tá até uniformizada, ó. Ela tá de Pep Strong, ó. Não tinha camisa azul, né? Vim de Pepsi Strong. Noemi perguntou. Você quer ler a pergunta, Paty, para nós? Que aí a gente
finaliza o S7. Ou o extra. Extra. Como age na hora? Pode ser tomado pontualmente em período de provas, por exemplo? Pode. Exatamente. Esse também é um grande diferencial. É um ativo que você não precisa fazer uso contínuo dele. Você pode fazer uso pontual, né? Então, vamos supor, hoje você tem uma atividade no trabalho que vai exigir muito de você. Você já sabe que você vai precisar ali estar 100% focado, concentrado, com energia. Você pode fazer a utilização dele. Legal, ó. Tem um feedback que eu peguei uma vez num evento, eu nem vou lembrar mais qual o evento, que isso já faz um pouco de tempo. Passou uma prescritora que é professora de pós-graduação e veio conversar comigo. O que ela falou para mim? Ela falou, Cleiton, depois que eu descobri o Extra, meus alunos não dormem mais em sala de aula. Ela falou, o que acontece? Eu dou aula em pós-graduação de final de semana e a minha aula é pós o almoço. Ela falou, então o que acontece? Pós o almoço já tá todo mundo já cansado, acabou de almoçar, bate aquela preguicinha e tal. Ela falou, eu dou extra para todo mundo na minha sala. Ninguém mais dorme na minha sala de aula. Extra em cappuccino, né? Pode. Fica uma E fica delícia. sensacional. O extra na base de cappuccino, assim, é Ela pode sensacional. colocar até uma garrafinha lá de Focoterapia. cappuccino com extra para os meninos. A gente chama aqui na Sovitá de focoterapia. Sem Hoje, falar inclusive, que falei com as tem meninas. um estímulo de memória, a pessoa retém mais conhecimento, né? É isso aí. Bom, então Exato. falando do nosso super lançamento, que é o Pepti Strong, nosso campeão de vendas aí, e é o que eu falo, quem toma se apaixona, porque realmente tem uma resposta muito rápida e eficiente, ele promete e cumpre exatamente, né, e que é falado. Então, o Pepti Strong, ele foi o primeiro ativo desenvolvido por inteligência artificial, e ele é um ativo vegetariano, que é derivado da fava, e ele é composto por 2 peptídeos bioativos que trabalham saúde muscular. Então, a gente tem uma melhora da síntese proteica, então a gente consegue ter uma aplicabilidade bem ampla também, falando ali da patologia, falando de sarcopenia, pacientes bariátricos, a melhora do desempenho esportivo. Então, a gente consegue ter aumento de massa muscular, redução de fadiga, então isso é muito significativo aí na prática de atividade física, tá? Quer dividir comigo, Cleiton? Pode falar tudo dele. Pode ir falando. Então, tá bom. Não tem problema, não. Bom, então o Pepti Strong, ele é um ativo que trabalha, um aumento de síntese proteica. Ele é um ativo muito específico e muito eficiente, falando aí nessa cascata de síntese proteica, porque ele age direto na última etapa de sinalização, que é a via S6. Tá? Então, a gente tem um estímulo bem eficiente, falando de síntese proteica, tá? E, ao mesmo tempo que ele aumenta a nossa síntese proteica, ele consegue inibir a ação da miostatina. Então, isso é um ponto super importante, né? Ele consegue reduzir essa ação em torno de 56%. Então, eu falo que é um ativo perfeito. Ao mesmo tempo que ele aumenta, ele inibe que você perca. Então, ele é um ativo com ação rápida e eficiente. A gente consegue ter respostas, principalmente ele falando de redução de fadiga muscular após 36 horas depois da atividade física. Então, para quem treina todo dia, é sensacional. A gente está bem todo dia, a gente consegue ter mais força e sim, é muito nítido o resultado do Pepti Strong, tá? Como eu falei, ele pode ser utilizado também para pacientes sarcopênicos, então a gente tem respostas bem interessantes com eles também. E é um ativo que pode ser associado. Ele tem um gosto bem tranquilo, suave, pode ser saborizado também. Eu até falei com as meninas, na base de cappuccino hoje, fica muito bom, mas pode ser indicado sem sabor também. Pacientes podem tomar em qualquer preparação. Como ele hipertrofia 4 vezes mais que o whey, então as pessoas acham que ele tem que ser sabor baunilha, chocolate, e não é bem assim. Ele não tem gosto de nada, então ele nem precisa ser saborizado, na verdade, né? Se você quiser saborizar, pode saborizar também com um limão,
né? Com Sim, outros sabores, tipo suco, em vez de ser tipo whey, Exato. né? Que às vezes as pessoas até gostam mais. eu Porque, indico, eu pode falar. digo muito isso, Paty. Às vezes a pessoa fala assim, ah, precisa colocar um sabor, né? Precisa um flavorizante. Eu falo, olha, é muito característico de cada pessoa, né? Às vezes o que agrada o meu paladar não agrada o seu. Então, assim, tem muitas pessoas utilizando ele de forma natural mesmo, né? Colocando em água e tomando. Tem outras pessoas que já não toleram, não gostam. E É, aí porque eu eu acho que falo, o você meia pode deveria fazer o ser quê? tipo whey, né? O Aham. sabor do whey. Que tem gente que não gosta. Aí eu falo o quê? Pode colocar num suco que você já está habituado a tomar, pode colocar num pré-treino, muitas vezes você já está fazendo a utilização de um pré-treino, coloca junto, até mesmo no whey, você vai tomar whey, põe no whey, toma junto com o whey, não tem problema nenhum, sabe? Só vai trazer benefícios, né? Então, a forma realmente de estar tomando, isso ajuda muito que não fica travado, né? Não é somente cápsula, não é somente facilita muito a pessoa tomar, que dá para tomar de várias maneiras. Uma coisa legal, né, que a Clary estava falando dele, desse aumento de síntese proteica, né, de pessoas assim acamadas. Então, assim, ele aumenta em 400% a síntese proteica em repouso. Então, assim, realmente é um produto muito legal, até para quem não faz a prática física. A gente tem um relato de uma Você nutricionista. precisa ter ingesta de proteína alto ou não? Desculpa, eu não entendi, Paty. Ele vai precisar de uma ingesta de proteína mais alta ou não? Então, Paty, depende muito, assim, do que você busca, né? A gente não precisa ter uma ingestão elevadíssima de proteína, mas a gente precisa ter o mínimo de proteína dentro ali da nossa alimentação ou da suplementação. Porque o Pep Strong, os estudos dele, né, até mostram que os voluntários, eles estavam, assim, hipoproteicos na utilização, né, e mesmo assim tiveram os resultados fantásticos, igual eu falei, 400% de aumento de síntese, redução de 54% da perda de força, e isso mesmo com uma baixa ingestão de proteína, tá? Só que a gente sabe que a proteína, ela vai acabar agindo como um substrato, né? E isso vai aumentar ainda mais a performance do Pep Strong, tá? Então é importante que a pessoa tenha o aporte de proteína necessário ali para o dia dele, tá? Mas ele não precisa fazer suplementações elevadíssimas de proteína, tomar aquele monte de whey 2, 3 vezes por dia. Tá? Ele precisa do aporte mínimo necessário ali de proteína ao dia, tá? E por E o ele que é ser legal? nano, uma dose pequena, né? A dose dele é baixíssima. E aí o que eu estava falando, né? Por exemplo, eu tenho um relato de uma nutricionista de um paciente acamado. Ainda ela relata que esse paciente ele sofreu uma queda e quebrou a bacia, então assim ele estava completamente acamado, imobilizado, não estava se alimentando direito e totalmente averso assim a tomar medicações, não gosta, tal. Ela com muito custo, né, indo na casa dele, cuidar dele na casa dele, com muito custo ela conseguiu fazer com que ele tomasse Pepto Strong. Com 2 meses de utilização, ela manda um áudio pro Lucas, que é nosso representante aqui de São Paulo. Lucas, ó, tô passando para falar para você o relato, aquele paciente que eu comentei com você, a família me mandou um vídeo dele andando, né? Ele tá andando de andador, mas assim, ele conseguiu levantar da cama, coisa que já tinha meses que ele não fazia. Ele melhorou a alimentação. É claro que ainda tem muito a percorrer, mas eu queria passar esse relato para você. A única coisa que ele está tomando é Pepto Strong. Eu estou entrando no 3º mês agora com ele, sabe? Então você vê que, claro, é um produto muito legal para a gente que faz atividade física, que quer aumentar a massa, mas não é o único público específico, né? Então, assim, idosos, mulheres aí peri e pós-menopausa, mulheres, né, homens, num geral, em tratamento de câncer. Então, eu falo também que, assim, Ele todas pode ser esses utilizado em paciente com câncer? pode ser utilizado porque ele não mexe em eixo hormonal, tá? Ah, que Apesar legal. dele ter, assim, A doutora um Noemi está anabolismo. falando assim, mas com doses mais altas de Pepto-Strong, precisa de doses altas? Pode,
ser utilizado, tá? Por exemplo, eu tenho uma médica que eu a conheci há pouco tempo, e o que ela relatou para mim? Ela falou, Cleiton, eu sou paciente oncológica, eu estou utilizando o Pepstrong 10 gramas ao dia, né? Só que assim, o custo-benefício a longo prazo acaba sendo um pouco elevado. Então, o que ela falou que ela quer fazer com os pacientes dela? Ela falou, eu estou iniciando o tratamento deles com 10 gramas ao dia, depois eu vou reduzir para 5 gramas e depois eu vou reduzir para 2,4 gramas. Então, ela está fazendo esse acompanhamento com os pacientes dela, tá? Ainda eu não tenho o relato, né, já de dose reduzida, eu tenho o relato dela tomando 10 gramas ao dia. O que ela relatou? Ela está fazendo químio hoje por via oral. Então, ela toma quimioterapia todos os dias, né? Baixa imunidade, baixa disposição, ânimo, tudo. Ela falou que até isso mudou. Ela falou, eu acordo muito mais disposta. Ela falou, eu acordo muito mais disposta, assim. E outra, zero atividade física, porque ela não pode fazer esforço nenhum por conta do tipo de câncer e de cirurgia que ela fez. Então, zero atividade física. E ela falou que ela está conseguindo manter a massa dela, ela não está perdendo massa, aumentou a disposição, né? Então, poxa, vai falar o quê? Não tem o que falar, né? É sensacional, é sensacional. A doutora Ana Paula está assim, uhul, meu público-alvo, mulheres do climatério e a menopausa. Depois a doutora Noemi falou assim, para evitar atrofia, precisa ser com dose mais alta? Não, né? Para evitar, não. Tá? Se o paciente ele já tem uma atrofia muito severa, aí eu até indico uma dose de ataque por pelo menos uns 30 dias e depois faz uma dose de 2,4, tá? Mas para evitar, não precisa. A dose de 2,4 já é muito eficaz. É o que eu falo com as meninas, a gente depende do Imagina estado clínico do paciente. Imagina um homem que tomar S7, Peptid Strong, Niagen e Extra. Aí é um Vai virar uma super-homem. máquina, vai conseguir dar conta de tudo. Vai virar um super-homem, na verdade. E vai é preventivo de um monte de doença. Exatamente. Legal. Existe o super-homem, se quiser. Existe. E sabe uma outra coisa que eu acho bastante interessante também do Pepstrong? Ele faz modulação de irisina, né? Então ele acaba assim aumentando os níveis de irisina. Então, como um coadjuvante pensando em emagrecimento, ele é muito bem-vindo porque, né, a gente sabe que a gente conseguindo modular os níveis de irisina, a gente acaba aumentando a termogenia, acaba promovendo aquele efeito Browning, né, do tecido adiposo. E com isso, além de tudo isso, a gente ainda tem o ganho anabólico que ele traz aumentando a massa magra, que nesses processos de emagrecimento a gente acaba tendo uma perda de massa muito grande. Inclusive, por exemplo, hoje a gente está tendo o uso muito elevado das famosas canetinhas, né? E saiu até recente um estudo mostrando que quem utiliza, por exemplo, o Ozempic pode degradar até 38% da massa, né? O Pepstrong acaba sendo um grande aliado, né? Por quê? Porque a gente vai conseguir reduzir esse catabolismo, né? Então a gente vai desacelerar essa perca de massa também, tá? Então, nesses processos de emagrecimento, processos de bariátricos, né? Bariátricos até por conta do volume também, né? Ali no início não pode ter um grande volume. O whey você vai pôr aí, Pepstrong você vai pôr aí 2,4 com 50, 100 mlzinho de água. Então o bariátrico vai tolerar. Muitos bariátricos também não toleram o sabor do whey, né? Eles não gostam, se sente empachado, né? Causa aquele empachamento. O Pepstrong também não traz isso, tá? Então, assim, é um ativo que realmente a gente fala que ele veio para revolucionar a saúde muscular, mas não só a saúde muscular, né? A gente acaba vendo que ele traz benefícios para inúmeras outras patologias também. Fantástico. E para finalizar aí, a gente podia falar do homem mais velho que tem problemas articulares e que quer correr, aí acaba dando um problema articular e quer fazer esporte de tiro ou algum esporte que tem que ter mais atividade senolítica, né? Aí a gente tem um ativo maravilhoso que é o Senactive, não é isso?
Exatamente. Bom, o Senactive, ele, como a Patrícia falou, é sensacional. É um ativo que é indicado para qualquer modalidade, né, de atividade física. Eu, particularmente, gosto muito de indicá-lo para modalidade de endurance, que a gente consegue ver uma resposta muito legal com ele, porque ele é um ativo completo, né? Ele é um ativo que é pré, intra e pós-treino. Pré-treino, porque assim, ele já dá uma energia para treinar. Intra-treino, porque ele consegue aumentar o nosso condicionamento, nosso rendimento, né, em até 20%. Então, isso é muito legal, principalmente para quem compete. E pós-treino, porque ele tem uma ação senolítica, né, que é essa renovação celular, e causa uma recuperação muscular mais rápida. Então, a gente está bem todo dia. Ele é só indicado para as pessoas que fazem esse esporte que tem mais de desarticular ou pode ser utilizado para sedentário também? Pode ser indicado, inclusive muitos médicos da integrativa gostam do Senactive pela ação senolítica. Então, que é Outro dia, importantíssimo. uma Nutri estava me falando que ela está utilizando ele para fibromialgia. Isso. O, A gente consegue fazer essa indicação também. eu estava conversando esses dias com um médico também. O que ele falou para mim? Ele trabalha muito essa parte de longevidade. Então ele assim ama a Niagen, né? Ama outros ativos que a gente tem voltado para a saúde mitocondrial. Ele falou às vezes é importante a gente trabalhar também essa parte senolítica antes da gente entrar com o Niagen, por exemplo. Então a gente consegue fazer uma varredura, uma redução, né, dessas células zumbis, e depois a gente entra trabalhando a saúde mitocondrial. Ele falou que ele faz muito isso, então ele usa a Senactive num primeiro momento e num segundo momento ele entra com ativos voltados para a saúde mitocondrial, como o Niagen, por exemplo. Legal. E o Senactive, ele pode ser utilizado junto com, por exemplo, depois que ocorreu a lesão, pode ser utilizado junto com o C2? Você acha que ele recupera mais uma lesão? Olha, por ele Mais rápido? ter, por ele ter também assim ação anti-inflamatória, tudo, eu vejo com bons olhos, tá? Apesar de, por exemplo, pode não ser a melhor indicação. Eu indicaria aí um curate mesmo, nesse caso. Para Né? Um desinflamar, C2, recuperar, curate, exato. Né? Nessa parte, assim, eu indicaria mais um curate mesmo. Mas anti-inflamatório, não que né? o Senactive não vá trazer benefício, né? Com certeza ele vai trazer benefício sim também. Porque ele vai fazer uma recuperação mais rápida, né? Exato, exato. Exatamente. E a indicação para o Senactive, né, posologia, 50 miligramas, é uma dose única, 1 horinha antes do treino, e nos dias que não treina, faz o uso também. E para quem não treina, toma todos os dias pela manhã. Tá? É um ativo que também pode ser associado, como você falou aí, da associação do Curate, pode associá-lo com o Enstra e o S7, né? Então fica aí um combo super perfeito, né? Então, treino de Aquele maratona homem mesmo, que vai no futebol uma vez por semana pode ser e acaba também, né? lesionado. Exatamente. Pode ser utilizado também. Com Tá? certeza. É isso. Então, se um homem utilizar todos os ativos desde novo, vai virar um super-homem. Com Exatamente. certeza. Vai Pode ser usar todos um juntos ou super-homem a longo ciclos. prazo ainda. E esse vai Para durar ele ser mais bastante, né? e melhor. Isso mesmo. Sem Eu dúvida. gostaria de agradecê-los, né, por essa live maravilhosa. Vocês foram fantásticos. Agradecer a todo A mundo gente que que assistiu agradece. também. Amanhã a gente divulga o ganhador do S7. Isso mesmo. E muito obrigada por tudo. Se alguém quiser a visita da Clarice para esclarecer melhor sobre todos esses ativos, é só me chamar que eu passo o contato dela. Cleiton, muito obrigada. Muito obrigada por tudo. E Imagina, vocês são Paty. fantásticos e os ativos de vocês também, os materiais são maravilhosos também. Obrigada, Imagina. Paty, Paty, pelo convite. eu Pode também falar. quero agradecer o convite. É uma honra, né? Eu acredito que deve ser a terceira live já
faz junto. E é sempre muito bom passar esse tempo aqui com você. Agradecer a Keila também, né, pela oportunidade que ela sempre abriu as portas da Manipulata para a gente, da Sovitá. Ela realmente é uma grande parceira nossa. E eu só tenho a agradecer realmente essa parceria, né? Esse ano foi um ano fantástico, a gente trouxe aí grandes inovações, né? Sempre levando, vocês sempre buscando as informações, acolhendo tudo que a gente traz de novidade. Então eu só tenho realmente a agradecer toda essa parceria e o espaço também de você nos ceder aqui, essa uma horinha que nós passamos junto, conversando, falando um pouco dos nossos ativos, né? Então eu, em nome da Sovitá, só tenho a agradecer você, a Keila e a Manipulata. Muito obrigada. Isso mesmo. Gente, obrigada, Obrigada um beijo. a todo mundo. Até mais. Boa noite, gente. Boa Lidiane, sorte. Tchau, tchau. vai comer pão de queijo aí, viu, Lidiane? Vamos logo, Vamos hein? lá. Prepara aí. Eu gosto daquele lá que você faz especial para mim, tá? Ai, que chique. Convencido. Ó, Tchau. beijo, obrigada. Tchau, tchau, Um gente. beijo, tchau.